Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram. E hoje nós vamos começar mais uma série de lives, começando o mês de julho. Oi, Ana! Seja bem-vinda! Vamos começar uma nova série de lives. Boa tarde! Vamos trabalhar todo esse mês de julho falando sobre funções executivas. E eu acho tão interessante a gente falar sobre isso porque tem tudo a ver com TDAH e muitas vezes a gente ouve falar nas tais funções executivas, que o TDAH tem dificuldade em funções executivas e a gente não entende o que é isso, né? O que são funções executivas? O que isso realmente traz de implicação aí no dia a dia? O que isso faz? O que isso tem a ver com os sintomas do TDAH? A gente vai entender tudo isso hoje e eu vou também trazer várias dicas de como você pode ajudar seu filho, estimulando o seu filho em casa a desenvolver essas funções executivas tão importantes para o nosso funcionamento, a nossa performance no dia a dia. Ok? Vamos começando o mês de julho com chave de ouro, falando sobre uma das funções que mais compromete o TDAH, uma das funções executivas que mais tem a ver com o TDAH, que é a dificuldade que a criança com TDAH tem de controlar os seus impulsos, de controlar o seu comportamento. E a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, né, Ana? Ana, só me dá um okzinho para dizer se a imagem tá funcionando direitinho, se tá travando alguma coisa. Que eu tô percebendo a minha imagem um pouco lenta. Eu acho que o som não deve estar muito adequado à imagem. Deve estar meio... Se você puder me dar um ok. Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Deixa eu só... Se vocês puderem me dar só um ok para dizer se o som e a imagem estão ok, porque para mim tá parecendo que tá tendo uma diferença aí entre o som e a imagem. Mas eu não sei se realmente está acontecendo isso. Internet é uma coisa, né? Tô aqui do lado do roteador, mas mesmo assim pode acontecer de ter algum probleminha. Bem, nós estamos aqui. Ó, tudo perfeito, obrigada. Eu sei que tá dando um delay, né? Porque eu tô falando e vocês estão respondendo, tá demorando um pouquinho, mas tudo bem. É bom que eu já sei e aí eu posso esperar quando eu fizer uma pergunta. Oi, Elisa. Elisa, vi sua mensagem lá no WhatsApp, tá? Vou te responder assim que acabar aqui a live, eu te respondo, tá bom, querida? Eu não esqueci, não. Bem, nós vamos começar mais um mês, gente. Quanta coisa a gente fala toda semana aqui, né? Sobre TDAH. Parece que é um assunto que não se esgota. Quanto mais a gente fala, mais coisa tem pra gente falar. Eu já tô mais de um ano falando sobre TDAH toda semana aqui, às vezes mais de uma vez por semana. E o assunto não se esgota, porque realmente TDAH é um transtorno que a gente precisa muito conhecer, não só entender o TDAH, mas também aprender a lidar com ele no dia a dia. Porque se a gente não trabalha de uma forma, não lida com ele de uma forma adequada no dia a dia, a gente pode não conseguir ajudar as crianças, né? E a gente precisa oferecer para elas os suportes necessários para que elas consigam se desenvolver de forma saudável, crescer de uma forma saudável. Então, toda semana a gente está aqui no nosso Papo de Mãe TDAH, toda quarta-feira às 18 horas, a gente conversando sobre um tema aí sobre criação de filhos. E eu tenho focado muito aí nesses últimos meses no treinamento de pais, porque para mim, não só para mim, mas dentro de toda a pesquisa científica aí nacional e também internacional, o treinamento de pais no TDAH é um dos 3 pilares do tratamento ouro do TDAH. Então a gente tem os 3 pilares, né? A medicação, a psicoterapia, que é a terapia comportamental,
e o treinamento de pais como os 3 pilares do tratamento ouro do TDAH. Então, toda semana eu tô aqui, né, oferecendo um pouquinho para vocês daquilo que eu faço com os pais que estão aí em treinamento comigo, né? Eu faço esse treinamento de pais tanto para os pais que os filhos estão fazendo acompanhamento comigo, né? Estão sendo atendidos por mim, como também treinamento de pais de forma independente, né? Independente do filho estar fazendo a terapia comigo, os pais também podem me contratar para fazer esse trabalho, tá? E isso, gente, é essencial. Essencial que as famílias sejam orientadas sobre o que fazer, como agir em determinadas situações que a gente já sabe que vão acontecer no dia a dia. E a gente precisa aí orientar essas famílias, né? Orientar você, mãe, para que você possa lidar melhor com isso, não só para que o clima, né, na casa não fique um clima ruim, seja um clima harmonioso, mas também para que você possa ajudar seu filho a se desenvolver, que é esse o nosso grande objetivo, né? Muito mais do que a criança ser obediente, muito mais do que ela cumprir ali com as tarefas que ela tem que executar. O que a gente quer realmente é que ela se desenvolva, que ela cresça de forma saudável e que ela tenha autonomia na vida dela. Então esse é o grande objetivo da gente estar aqui toda semana. E hoje nós estamos iniciando o mês de julho. O mês de julho nós vamos, de uma certa forma, né, dar continuidade a tudo que a gente já vem falando aqui, porque quando eu pensei as temáticas do mês, eu pensei dentro de uma sequência, né, de temas que tem a ver com o que eu faço lá no treinamento de pais, que são temas importantes ali no treinamento de pais. E nós falamos no mês passado sobre comportamento, analisamos comportamentos, aprendemos a lidar com eles. E hoje a gente vai iniciar o mês de julho entrando aí nas funções executivas. Por quê? Oi, Tânia, porque as funções executivas elas têm ligação direta com o comportamento da criança. E como as funções executivas elas geralmente estão rebaixadas no TDAH, a gente precisa entender que se a gente não estimular essas funções executivas, provavelmente a gente vai ter dificuldade de desenvolver alguns comportamentos com a criança. Nós falamos numa live passada... Peraí, não pensei que estava... Ah, sim, Tânia, é assim mesmo. Tem dia que a gente tem compromisso, é assim. Graças a Deus as lives elas estão gravadas aqui no IGTV, né, do Instagram, então dá para assistir depois. Então depois você dá uma passadinha lá e dá uma olhada no que você perdeu e dá uma olhadinha, tá bom? Então nós falamos numa live anterior quando a gente falou sobre autorregulação emocional, que dentro dessa habilidade, né, dessa competência aí, né, de autorregulação emocional, existem 2 áreas que a gente precisa trabalhar com a criança. Uma são as funções executivas e a outra é a regulação emocional. São 2 habilidades aí, 2 funções que a gente precisa trabalhar juntas para que a criança consiga desenvolver a autorregulação. E quando a gente falou sobre esses comportamentos, né, sobre essas dificuldades de se autorregular, sobre comportamentos inadequados, tudo isso, quando a gente falou sobre isso, a gente conversou que, às vezes, não adianta a gente ir lá ensinar uma técnica para a criança, uma técnica, por exemplo... Meus cachorrinhos estão aqui fazendo uma barulho. Não adianta só a gente ir lá ensinar uma técnica de respiração, ou uma técnica lá com o uso da caixa da calma, ou qualquer outra técnica, se a criança tem como base da sua dificuldade as funções executivas. Então, por exemplo, se a criança tem, dentro das suas funções executivas, uma dificuldade com o controle inibitório, que é o controle, né, dos impulsos, controle do seu comportamento, de inibição de comportamento, se ela tem essa dificuldade, não adianta muito a gente ensinar para ela usar a caixa da calma, por exemplo. Por quê? Porque antes dela usar a caixa da calma, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que inibir um comportamento, frear o seu comportamento, parar aquilo que ela estava fazendo para começar a usar a estratégia da caixa da calma. Então, se a criança tem dificuldade de fazer esse freio,
como ela vai utilizar. Então, às vezes, eu dou essa dica, né, da Caixa da Calma e outras estratégias, e as mães tentam fazer isso em casa, mas não dá certo. Por quê? Porque não é só pegar o recurso e aplicar, simplesmente. Existe todo um passo a passo de como você vai implementar isso. Então, se a criança ela não consegue travar, a gente tem que trabalhar essa função primeiro, antes dela utilizar o recurso. Porque senão ela não vai conseguir usar, ela vai explodir, ela vai agir, e aí depois que ela já fez, não adianta mais ela ir lá e se acalmar, né? A gente quer que ela se acalme, que ela use o recurso antes da explosão. A gente quer o quê? Desarmar a bomba, apagar o pavio antes da bomba explodir. É isso? Esse é o nosso objetivo. Ou não acender o pavio, ou se o pavio acender, apagar esse pavio da bomba antes que ela exploda. Então esse é o grande objetivo nosso. Então a gente precisa fazer com que essa criança tenha aí, né, esse pavio cada vez mais longo, para que a gente tenha um tempo maior de ação para apagar essa bomba, tá? Olha, a Ana tá falando aqui, né? Estratégia sem direcionamento falha, né? Exatamente. E isso, né? Tem até psicopedagogas aqui no nosso grupo. É importante a gente frisar, a gente sempre fala isso, né, Ana? Que não é o recurso que vai fazer diferença, né? O recurso, claro, ele é importante, mas é como a gente vai colocar em prática, como a gente vai implementar esse recurso. É o nosso manejo né, na execução, na utilização desse recurso que vai fazer diferença. Então, o direcionamento ele tem que ser feito, o treino do uso daquele recurso tem que ser feito para que a criança consiga utilizar na hora que é necessário, tá? Isso, Vanessa, trabalhar o controle inibitório antes da regulação emocional, tá? Por que a gente tem que trabalhar controle inibitório? Porque se ele não consegue fazer esse freio, como ele vai frear para poder se autorregular? Entendeu? Como ele vai utilizar as técnicas de regulação emocional, de autorregulação emocional, se ele não consegue fazer esse freio, ok? Então esse é um dos motivos, tá bom? Agora, todas as crianças vão precisar fazer treino de controle inibitório antes de trabalhar técnicas de regulação emocional? Não. Vai depender de cada criança, tá? Provavelmente ela vai precisar, porque se ela tá explodindo muito, é porque ela não tá conseguindo aí fazer esse controle, né? Inibição de comportamentos. Mas isso não é regra para todas as crianças. A gente precisa avaliar isso e identificar e trabalhar. E aí eu acho tão interessante, né, que o que acontece, né? Na minha época de criança, isso não tem muito tempo, mas se a gente for analisar aí, né, esse tempo agora, das crianças de agora, o que acontece? Na minha época de criança, a gente brincava muitas brincadeiras de coletivas, né? Muita brincadeira na rua, quintal, essas coisas. E muitas das brincadeiras que a gente tinha quando a gente era criança, inclusive na escola também, na hora do recreio, na hora da educação física, muitas dessas brincadeiras estimulavam de uma forma natural, né? De uma forma uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo natural, ali, sem intencionalidade muitas vezes, né? Essas habilidades, essas funções cognitivas tão importantes. Vocês vão ver, eu vou dar vários exemplos aqui de brincadeiras, de coisas que vocês podem fazer em casa com o filho de vocês, que vocês vão falar assim, poxa, mas isso é tão bobo, isso é uma brincadeira tão boba. Só que são brincadeiras que na minha época, né, quem é mais antigo um pouquinho, brincava muito, né, brincava muito. Então a gente desenvolvia de uma forma espontânea, né, como a Ana colocou aqui, né, de forma espontânea essas habilidades. E hoje as crianças elas não brincam mais dessas brincadeiras. Então essas habilidades, essas funções executivas, elas acabam não sendo tão desenvolvidas assim. Aí a gente precisa entrar com o ensino, né, o treino dessas funções de uma forma menos espontânea, de uma forma mais intencional, tá? Isso, Tânia, como é aplicado e a forma como é aplicado, exatamente. O que é importante mas o como tem muito mais importância, tá? Porque a gente pode pegar recursos que a princípio não tem aquele objetivo principal e a gente pode transformar aquele recurso quando a gente sabe aquilo que a gente quer desenvolver, aquilo que a gente quer trabalhar, tá?
Então vamos lá. Vanessa está até colocando aqui exemplo, né? Morto-vivo. A gente vai chegar lá nas atividades, Vanessa. Mas morto-vivo é uma delas, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu acho que é importante eu falar sobre isso nesse início de julho, onde a gente vai focar nas funções executivas. É importante a gente falar o seguinte: dentro das pesquisas sobre TDAH, as pesquisas que tentam explicar o que é o TDAH, o que faz com que a criança desenvolva o TDAH, né? O que tá em déficit, né? O que está comprometido, né, nessa criança para que ela seja considerada uma criança com TDAH? Existem várias pesquisas e ainda hoje nós não temos uma definição exata do que está envolvido aí no TDAH, qual é a área do cérebro específica do TDAH e tudo mais. Existem várias pesquisas e as pesquisas apontam, né, elas criam, na verdade, modelos explicativos. E existem alguns modelos explicativos sobre o TDAH. Por exemplo, existe um modelo explicativo muito interessante, que é do Barkley, que fala que o TDAH é um transtorno de autorregulação emocional. Aliás, autorregulação, não só emocional, mas é um transtorno de autorregulação. E ele foca muito nessa função executiva, né, nessa função executiva junto com a regulação emocional para explicar o TDAH. Mas existem outros modelos. Atualmente, os pesquisadores estão concluindo que o TDAH, ele na verdade não é um transtorno de uma área específica do cérebro ou de uma função específica. Mas o TDAH engloba vários processos neuropsicológicos, vários sistemas cerebrais, engloba déficits em várias áreas do cérebro e em vários processos neuropsicológicos. Então, hoje, o que a gente chama de modelo de múltiplos caminhos, que um dos pesquisadores é o Sonuga Barker, esse modelo que é o que mais aceito hoje, não quer dizer que é o único, tá? Existem outros modelos, mas é o modelo mais aceito hoje. E ele diz o seguinte, que os indivíduos com TDAH, eles apresentam diferentes perfis. Então, uma criança com TDAH, eles têm sintomas de base? Tem, né? Que no caso aqui é a dificuldade atencional, né? A dificuldade de regulação atencional. Mas cada pessoa com TDAH apresenta um perfil diferenciado, apresenta inabilidades específicas. Então você pode ter crianças com TDAH que têm problemas seríssimos de organização, de planejamento, e você pode ter crianças com TDAH que não têm essa dificuldade. Então, o que isso quer dizer? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, falar em funções executivas é falar em crianças, né, no caso aqui do TDAH, crianças que apresentam dificuldades nas funções executivas que podem gerar diferentes sintomas e que esses sintomas eles se diferenciam de pessoa para pessoa, ok? Então, quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, eu até coloquei uma caixinha ontem, né, aqui nos stories, perguntando sobre avaliação neuropsicológica, porque é uma pergunta que as mães sempre me fazem, né? Eu tenho que fazer avaliação neuropsicológica? É obrigatório? Para que serve? Eu fui no médico, do meu filho, e ele não pediu. Eu falei sobre avaliação neuropsicológica, ele disse que não tem importância, que não precisa fazer, que é um gasto desnecessário, enfim. Ou então fui no médico e o médico disse que tem que fazer avaliação neuropsicológica. E aí, para que serve essa avaliação neuropsicológica, gente? A gente fala tanto sobre isso, né? Principalmente quando está ali no diagnóstico, quando está fazendo o diagnóstico e alguns profissionais solicitam essa avaliação. E o que eu percebo? Tá? Que duas situações que mais são comuns na avaliação neuropsicológica. Primeiro, ou o profissional, né, que está atendendo a criança encaminha para fazer avaliação neuropsicológica sem saber exatamente para que serve isso, ou você traz essa avaliação neuropsicológica para o profissional
e ele não utiliza aquilo no dia a dia. Ele simplesmente recebe aquilo, às vezes olha, às vezes não olha, e não sabe utilizar essa avaliação para identificar as dificuldades da criança. E aí, quando a gente fala de TDAH, a gente está falando que o TDAH, ele tem um perfil neuropsicológico. E esse perfil neuropsicológico caracteriza diferentes sintomas, diferentes formas dessa pessoa que tem TDAH funcionar no mundo, agir no mundo e lidar com as situações do dia a dia. Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, e o que é uma avaliação neuropsicológica? Só para a gente poder entender. É uma avaliação extremamente especializada, feita por um profissional especialista em neuropsicologia, geralmente é um psicólogo, tá? Pode ter outro profissional que não seja psicólogo? Pode, mas geralmente é um psicólogo especializado em neuropsicologia e que vai aplicar uma série de instrumentos envolvendo testes, envolvendo alguns protocolos, envolvendo alguns formulários, enfim, algumas escalas, vai aplicar todos esses instrumentos naquela criança e vai mapear as funções cognitivas e as funções executivas dessa criança, tá? Vai mapear o funcionamento dessas funções. E aí, a avaliação neuropsicológica, ela não é obrigatória para o diagnóstico do TDAH, ok? E por que ela não é obrigatória? Já que ela é uma avaliação tão importante, né, e tão completa. Porque, justamente como eu expliquei, que hoje em dia o modelo mais aceito de explicação do TDAH é o modelo de múltiplos caminhos, é um modelo que acredita que o TDAH engloba déficit em diferentes processamentos, em diferentes sistemas cerebrais, não tem um único perfil neuropsicológico que caracteriza o TDAH. Então, quando uma pessoa faz uma avaliação neuropsicológica e a gente ali identifica que ela tem TDAH, não quer dizer que todas as pessoas que fizerem a avaliação neuropsicológica vão ter o mesmo resultado, ok? Cada pessoa que tem TDAH pode ter um resultado diferente. É claro que existem algumas coisas que são específicas do TDAH, mas não há um padrão, né, um resultado dessa avaliação que seja igual para todo mundo. Então, se não há um resultado igual para todo mundo, não tem como eu pegar uma avaliação dessa e só por ela, única e exclusivamente por ela, eu definir que uma pessoa tem TDAH. Eu preciso pegar essa avaliação e, junto com toda a avaliação clínica, toda a observação, enfim, toda a entrevista que eu faço com a família, com a escola, a observação da criança, eu junto tudo isso e chego num diagnóstico. Mas a avaliação neuropsicológica sozinha, ela não é instrumento para fechamento diagnóstico, tá? E aí, qual a importância dessa avaliação neuropsicológica? Ela tem duas coisas importantes. Primeiro, na avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar se, além do TDAH, a criança também tem algum outro tipo de transtorno, como, por exemplo, transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia. A gente consegue identificar se a criança tem algum rebaixamento cognitivo ou uma baixa inteligência, por exemplo. Então, a gente consegue identificar as comorbidades que podem estar associadas ao TDAH. E uma outra questão da avaliação neuropsicológica é que a avaliação neuropsicológica ela ajuda na determinação e no desenvolvimento das metas do tratamento. Então, quando eu pego uma avaliação neuropsicológica e eu olho essa avaliação e ali eu identifico forças e fraquezas dessa criança, no funcionamento cognitivo dessa criança, eu consigo traçar metas de tratamento mais palpáveis, mais concretas do que simplesmente baseado na minha observação. Então, eu consigo, através dessa avaliação neuropsicológica, traçar
desenvolver alvos de tratamento e também monitorar o progresso. Porque se numa avaliação o resultado dessa criança foi X em uma determinada habilidade, depois do meu tratamento, né, da minha estimulação, a gente pode aplicar novamente essa avaliação e verificar se o resultado alterou ou não. Então a gente consegue tornar aquilo mais visível, né, e mais tangível para a gente conseguir perceber a evolução da criança, tá? E aí, por que eu tô tirando essa dúvida? Primeiro, porque é uma dúvida da maioria das mães em relação à avaliação neuropsicológica. E segundo, que a avaliação neuropsicológica, ela não é uma avaliação muito barata, né? Quem já fez aí sabe que ela é uma avaliação que tem um custo. E a gente precisa saber o seguinte, que a avaliação neuropsicológica ela só vai ter serventia, ela só vai ter objetivo quando os profissionais que estão envolvidos com essa criança sabem fazer a leitura dessa avaliação. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Por quê? Porque não adianta nada eu ir lá, pagar um profissional para fazer uma avaliação dessa, pegar todo o relatório ali esmiuçado, levar para psicopedagoga, ou levar para psicólogo, ou para qualquer outro profissional que está atendendo o meu filho, e esse profissional não souber fazer a leitura daquilo, não souber estimular a criança naquelas áreas. Entende? Então, eu sempre falo para as mães, né? As mães me ouvem falar de avaliação neuropsicológica e elas querem fazer porque acham importante. Eu falo para elas, olha, converse com os profissionais que atendem seu filho e veja se eles acham importante. Porque se eles não acharem importante isso, não adianta você fazer, porque você vai ficar com um documento maravilhoso na mão e ninguém vai usar, ok? Então, a avaliação neuropsicológica, ela nos ajuda a fazer esse mapeamento para identificarmos não só as fraquezas do funcionamento cognitivo da criança, mas também as forças. Porque pegando as forças e utilizando essas forças, a gente consegue estimular e também compensar, se for, né, o caso, alguma dessas dificuldades que ela tem. É isso aí, Ana. Acho que o documento vai resolver tudo, exatamente. Então, assim, eu conheço mães, né, que fizeram avaliação neuropsicológica e engavetaram o relatório. Porque, assim, gente, o resultado, se você pegar uma avaliação neuropsicológica, se seu filho fez, se você pegar e for ler, provavelmente você não vai entender muita coisa. Por quê? Porque a linguagem do relatório é uma linguagem de profissional para profissional, não é uma linguagem para pais, ok? É uma linguagem de profissional para profissional. Então tem termos técnicos ali que os pais não vão entender e não tem nem por que ele entender aquela linguagem, né? O que ele tem que entender é o neuropsicólogo, após a avaliação, ele vai chamar a família e vai conversar com a família, explicar tudo que está escrito ali, né? E aí, o profissional que vai receber esse relatório, se ele não souber ler aquilo, ou se ele não vê importância naquilo, ou se ele não consegue pegar aquela informação e colocar na prática, não vai adiantar você fazer. Agora, isso não quer dizer que seja uma avaliação descartável, tá? A avaliação neuropsicológica, ela é muito, muito, muito importante. O profissional que sabe fazer essa leitura, que utiliza esse instrumento, vai ter o seu trabalho muito mais rico e vai ter uma tendência maior em acertar no seu prognóstico e no seu plano terapêutico do que aquele profissional que não utiliza a avaliação neuropsicológica, tá? Vale o profissional que fez a avaliação no relatório identificar as diretrizes a ser estimulado. Isso, Ana. No relatório vem escrito, tá? Não só a dificuldade, ela vem falando o resultado dos instrumentos. E no final ela faz pontos que precisam ser estimulados, pontos que ela tem de força. Isso vem especificado. Pelo menos deveria vir, né? Isso aí. Então vamos lá. Então, assim, só pra gente poder tirar essa dúvida, né? A avaliação neuropsicológica, ela não é obrigatória, ela é muito, muito, muito importante. E se o profissional utilizar essa avaliação neuropsicológica da forma adequada, ele vai potencializar aí
o seu plano terapêutico, porque ele vai ter elementos muito mais concretos para colocar no seu plano terapêutico e também para promover o monitoramento do progresso desse paciente. E aí, nessa avaliação neuropsicológica, a gente vai identificar algumas dificuldades que a criança tem nas funções cognitivas e também nas funções executivas. E aí, dentro das funções executivas, eu já vou explicar para vocês o que é, tá? Tô falando de funções executivas, não tô explicando, mas eu tô primeiro só mostrando para vocês que existe um modelo de explicação do TDAH e que tem tudo a ver com as funções executivas, por isso a gente vai falar sobre isso esse mês, tá bom? Dentro desse modelo que eu tô falando para vocês, que é o mais aceito ultimamente, que é o modelo dos múltiplos caminhos, existem 3 grandes dificuldades que a criança com TDAH apresenta, ok? Dessas 3 grandes dificuldades, acabam sendo geradas muitas outras, mas as 3 básicas seriam essas que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, disfunção executiva. O que é executiva, gente? Tá relacionado à execução, à performance, a executar alguma coisa. Então, disfunções executivas, né, a performance, né, o agir, a execução da criança nas tarefas aí do dia a dia, ela tem uma disfunção executiva devido a um déficit no controle inibitório, ok? Vou explicar controle inibitório daqui a pouquinho, mas é um déficit que a criança tem, a pessoa que tem TDAH tem um déficit no controle inibitório e isso acaba gerando uma disfunção executiva. Segunda coisa, a criança com TDAH tem aversão à resposta tardia. O que é aversão à resposta tardia? Aversão a todo aquilo que só vai ter recompensa tardia, que não é na hora, que não traz uma recompensa imediata para ela. Então, tudo que não traz recompensa imediata, que ela vai ter que esperar para receber recompensa depois, ela tem uma aversão, uma dificuldade. Então, são crianças que são menos capazes de se motivar quando a recompensa é tardia, quando a meta é de médio e longo prazo, ok? Então, tudo aquilo que é imediato, ela consegue se motivar melhor, e tudo aquilo que tem médio e longo prazo, ela tem dificuldade em se motivar para começar e também para permanecer, persistir na realização da tarefa, ok? Então, eu vou falando aí, vocês já vão identificando aí o comportamento das crianças. E a terceira é a dificuldade de percepção temporal. E aí a gente até já falou aqui no Instagram, né, que a criança com TDAH tem uma miopia temporal, né? O que é miopia temporal? Ela tem dificuldade de perceber o tempo quando ele não está no aqui e agora. Tudo que tem um tempo mais de médio e longo prazo, ela tem dificuldade de perceber. Então, a miopia é o quê? A gente só enxerga aquilo que está pertinho, né? Então, a criança ela tem uma miopia temporal que é só a percepção do tempo quando ele está no aqui e agora. Tudo que o tempo é mais para o futuro, ela tem dificuldade de perceber. Então, a criança tem dificuldade de perceber e representar o tempo. Ela tem dificuldade de organização sequencial de eventos, o que vem primeiro, o que vem depois, porque tudo isso envolve noção de tempo. Dificuldade de antecipar eventos futuros que vão ocorrer. Isso influencia na dificuldade de perceber consequência do seu comportamento. O que eu faço aqui, eu não percebo que tem uma consequência depois, que pode gerar uma consequência depois. E uma questão também que tem a ver com a percepção temporal, que é a dificuldade na resposta motora, principalmente quando a gente fala de escrita, porque a escrita ela tem a escrita é uma resposta motora que exige ritmo. A escrita ela envolve tempo, ela envolve ritmo, ela envolve a palavra me fugiu agora, mas a sequenciação de movimentos dentro de um ritmo, dentro de uma cadência,
para que a gente consiga escrever. Então, todas as respostas motoras ritmadas que envolvem essa noção de tempo também acaba sendo prejudicada no TDAH. Então, eu falei 3 áreas aqui que só elas por si só já causam bastante problemas, não é mesmo? Mas se a gente for pensar que cada uma dessas áreas acabam sendo desdobradas em muitas outras, o prejuízo ainda é maior. Não seria coordenação, não. É ritmo e tem uma outra palavra que trabalha com... dentro da coordenação, a gente tem o ritmo e tem uma outra palavra que agora eu esqueci. Mas esse ritmo, né, que tem uma cadência, né? Uma cadência na escrita, um movimento ritmado, coordenado e com cadência, tudo isso envolve a percepção temporal, tá bom? E aí acaba ficando com dificuldade também, tá? E aí as funções executivas, elas têm tudo a ver com essas três dificuldades que eu falei. Por quê? Controle inibitório é uma das funções executivas. Aversão à resposta tardia é uma dificuldade que a criança tem por várias dificuldades em funções executivas, como, por exemplo, memória de trabalho, que a gente vai falar na semana que vem. Então, não vou entrar nela hoje. Mas, por exemplo, a criança com dificuldade na memória de trabalho, ela tem dificuldade de manter na memória dela por tempo suficiente que ela vai receber uma recompensa mais para frente. Então, ela acaba não conseguindo esperar. Então, é muito comum crianças com TDAH preferirem uma recompensa menor, sem muito atrativo, mas imediato, do que esperar algo muito maior que ela vai ganhar depois. Entendeu? Então, por exemplo, se você der para ela uma coisa muito menor, mas de uma forma imediata ao comportamento dela, ela vai preferir do que se comportar para receber uma recompensa muito maior depois. Por exemplo, ela vai preferir ganhar 5 minutos de videogame no dia do que esperar o final de semana e ficar uma tarde inteira no videogame. Por quê? Primeiro, ela tem dificuldade de percepção temporal, então para ela daqui a uma semana é muito tempo, ela não tem essa noção de tempo muito bem estabelecido. Ela tem dificuldade de se motivar e se manter motivado na execução da tarefa, então ela prefere o aqui e agora, né, do que esperar lá daqui a uma semana ela receber aquela recompensa lá no final. E ela também tem dificuldade de controlar e inibir os seus comportamentos, então ela prefere executar aqui e agora os movimentos, os comportamentos dela. Então, até quando a gente vai montar a rotina da criança com TDAH, a gente sempre vai estimular essa criança a aumentar o tempo de retirada da recompensa, mas a gente nunca começa com uma recompensa tardia, a gente sempre começa com a recompensa imediata e vai aumentando a tolerância, a percepção e tolerância a esse tempo para que ela consiga esperar a recompensa. Então, você pode começar com uma recompensa imediata no dia, depois você passa para 2 dias, 3 dias, até ela chegar em uma semana e assim sucessivamente. Se você começar com a recompensa tardia logo no início, provavelmente não vai funcionar. Pode até ser que funcione, porque algumas crianças elas têm mais tolerância, né, a essa percepção temporal, mas a maioria das crianças com TDAH não tem, ok? Oi, Andréia, seja bem-vinda, boa noite. Sheila também. Vamos lá. Então, essas 3 dificuldades têm tudo a ver com as funções executivas. E o que seriam essas funções executivas? Né? De uma forma bem simples para a gente poder entender. As funções executivas, elas são funções que tem como área, né, principal do cérebro essa área frontal aqui do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal. Essa área aqui, que é a área mais refinada do nosso cérebro. É a área que é responsável pelos comportamentos que não são automáticos, que são controlados, que a gente tem controle sobre eles, ok? Então, as funções executivas,
elas atuam como se fosse, a gente usa muito essa expressão, né, para explicar, porque eu acho que é mais fácil da gente entender, que ela atua como se fosse um maestro de uma orquestra. Então pensa o seu cérebro, cada área do cérebro, como se fosse um instrumento de uma orquestra. E as funções executivas, elas são responsáveis por coordenar o funcionamento de todas essas áreas, para que elas possam funcionar de uma forma organizada e sem muito gasto de energia. Então, as funções executivas, elas são como se fosse o gerente da loja, sabe? Que vai ali organizar tudo, gerenciar tudo. E esse maestro, né? Esse maestro que são as funções executivas, elas coordenam o trabalho de todo o sistema cognitivo, todo o sistema comportamental e emocional, adequando às demandas do ambiente. Tá? Então ela tem essa responsabilidade. Mas no TDAH, como a gente já falou, essas funções executivas, são várias funções, a gente vai focar aqui em 3 principais, porque são aquelas que a gente viu que tem dificuldade maior no TDAH. Essas funções executivas, elas estão disfuncionais. É como se tivesse uma orquestra para tocar com todos os instrumentos, mas o maestro não tivesse ali para poder organizar todo o espetáculo. E sem esse maestro, os outros sistemas, as outras áreas, elas funcionam. Elas não vão deixar de funcionar, mas elas vão funcionar de uma forma desorganizada, de uma forma ineficiente, ok? Então, as funções executivas, que são o maestro do nosso cérebro, elas são responsáveis por organizar todos esses sistemas, todas essas áreas, fazendo com que elas funcionem de uma forma eficiente, para que a gente consiga cumprir as demandas e as tarefas do dia a dia. Quando essas funções executivas não estão funcionando bem, o que acontece? A gente acaba fazendo com que esse cérebro funcione de uma forma desorganizada e de uma forma ineficiente, que é o que acontece com o TDAH. O TDAH, ele tem o cérebro dele lá funcionando, mas não de uma forma eficiente como deveria, porque as funções executivas do seu cérebro estão com dificuldade de organizar todo esse cérebro, tá? E aí eu gosto de usar uma metáfora, eu vou explicar para vocês aqui, vou virar aqui rapidinho, que é a metáfora do tanque, da caixa d'água, né? Do tanque de água. Deixa eu tirar aqui, peraí. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Pensa aqui, isso aqui é uma caixa d'água, tá? E tem uma torneira aqui. Pensa na caixa d'água como se fosse o cérebro, nosso cérebro, né? Nosso cérebro. A caixa d'água, ela tem um limite de água que cabe aqui dentro dela. Ela não tem uma quantidade de água infinita, ok? Ela tem um limite de água. Se a gente for pensar a caixa d'água como se fosse o nosso cérebro também tem um limite, uma quantidade específica de energia. Nosso cérebro não é a água que faz funcionar, é uma energia que a gente utiliza a partir dos nossos neurotransmissores, tal da dopamina, enfim. Mas o que é importante vocês entenderem dentro desse cérebro, a gente tem uma capacidade limitada de energia, ok? E todas as ações que a gente executa de uma forma intencional, controlada, que não é automática, a gente gasta muita energia. Então, para que eu não gaste tanta energia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar aqui, né, a minha torneira. Eu não posso abrir de mais ou abrir de menos. Eu tenho que fazer um controle dessa torneira para que essa energia, essa água, saia de uma forma eficiente. Quem me acompanha aqui, né, eu sempre faço essa metáfora, né, do tanque de gasolina no cérebro do TDAH. E que esse tanque de gasolina do cérebro do TDAH gasta muito mais gasolina do que um cérebro que não tem TDAH. É como se fosse um carro que bebesse muita gasolina. Então, o que significa o carro que bebe muita gasolina? Nessa metáfora nossa aqui.
é que essa torneirinha aqui, ó, ela tá desregulada. Ou ela tá abrindo demais e tá gastando muita água. Então, essa torneirinha aqui, ó, são as funções executivas do nosso cérebro. É ela que regula a quantidade de água que sai. As funções executivas são elas que regulam a quantidade de energia que eu vou colocar numa determinada tarefa que eu estou precisando executar. Ok? Se eu gasto demais, o nível de combustível, né, o nível de energia do meu cérebro vai diminuindo. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar alguma coisa para aumentar esse nível novamente. Porque eu não posso ficar sem água, sem energia no meu cérebro. E aí o que geralmente as crianças com TDAH fazem para aumentar esse nível de combustível, né, nível de energia no cérebro? Elas aumentam a hiperatividade, porque a hiperatividade, o movimento, ajuda a produzir mais energia no cérebro. Por isso que crianças com TDAH, quando elas, depois de fazer uma atividade que exige um esforço mental dela, como estudar, elas tendem a ter um comportamento mais hiperativo. E uma outra forma também que as crianças buscam para aumentar esse nível de energia é buscando atividades que eles gostam de fazer, que eles gostam de brincar, que eles gostam, né? Então, as brincadeiras de uma forma geral. Por isso que as crianças com TDAH gostam tanto de brincar, porque tudo aquilo que dá prazer para eles ajuda a aumentar essa energia, ok? Só que não adianta ele aumentar a energia, porque as funções executivas, a torneirinha continua com dificuldade, então ela não consegue regular. Quando você está diante de uma situação, ela vai gastar mais energia de novo. E aí o nível vai baixar novamente, e aí ela entra no ciclo vicioso de buscar brincadeiras o tempo todo, de aumentar a hiperatividade e etc. Ok? E aí eu gosto sempre de falar o seguinte. Toda criança ela precisa entender que o seu comportamento tem consequências. Peraí, só um minutinho. Eliane, seria uma recompensa? Eliane, a recompensa ela também ajuda, tá? Mas a recompensa ela tem uma função de manter o engajamento, tá? É manter o engajamento. A recompensa ela não ajuda a fazer essa regulação, tá bom? Para fazer essa regulação das funções executivas, a gente precisa de treinamento de funções executivas, tá? E treinamento, gente, é intensivo. Não é treinamento assim, faço um pouquinho aqui, semana que vem eu faço outra coisa, na outra semana eu faço... Não, é intensivo. Treinamento intensivo, porque a gente está trabalhando com o cérebro, tá? A gente está trabalhando com o cérebro, a gente precisa fazer um treinamento intensivo dessas funções executivas aqui, consertar, né, entre aspas, porque a gente não vai consertar, mas regular, melhor dizendo. Regular essa torneirinha para que ela consiga controlar o fluxo de energia. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Criança com TDAH em sala de aula, ela tende a se cansar muito. Por quê? Porque as atividades de sala de aula, ou atividade de tarefa de casa, ou de aula online, exige um esforço mental dessa criança muito grande. Então, há uma tendência dela cansar muito, ok? Por quê? Porque ela vai ter que ter um comportamento controlado, ela vai ter que ter mais atenção, ter atenção sustentada. O custo da resposta para ela, de ficar sentado estudando, é alto. Então, ela tem um gasto muito grande de energia. E aí, o que muitas vezes acontece quando a criança não consegue fazer o seu dever direito, né, não consegue fazer as atividades direito, ou começa a ficar mais hiperativa, porque como ela está gastando muito energia cerebral, a hiperatividade vem para ela poder regular isso. O que geralmente o adulto faz, seja em casa ou seja na escola? Acaba, entre aspas, né, ou não sei se é entre aspas, mas enfim, acaba punindo a criança. Então, exemplo, na escola, o que geralmente as professoras fazem? Tira o recreio da criança. E o recreio da criança é algo que a gente não deve mexer, principalmente se ela tem TDAH. Por quê?
Porque o recreio é um momento onde a criança vai renovar a sua energia. Porque ali ela vai estar se movimentando, ela vai estar brincando, ela vai estar relaxando. E esse movimento, esse lazer e esse relaxamento vão ajudar a essa criança a aumentar o nível de energia novamente, para que quando ela volte do recreio, ela consiga ter mais um tempo de atenção sustentada nas tarefas. Agora, se você retira esse momento, você está tirando dela a possibilidade de se autorregular e de regular esse tanque de energia, ok? Então, é por isso que a gente fala que no TDAH a gente tem que trabalhar com micrometas, né? E a gente tem que trabalhar com, como se diz, intervalos. Então a gente trabalha sempre com intervalos. A gente dá um período onde a criança vai ter ali um foco atencional maior, onde ela vai ter um esforço mental mais prolongado, e a gente dá um intervalo para que ela possa relaxar, para que ela possa se movimentar. Então a gente pode fazer ativação do corpo da criança, que ela possa fazer alguma coisa que dá prazer para ela novamente aumentar o nível de energia do cérebro e aí voltar para mais um ciclo de atenção e esforço mental. Então é importante a gente fazer isso. Então não dá para a gente pegar uma criança com TDAH e colocar ela sentada para estudar durante 1 hora seguida, porque ela não vai fazer. Ela pode até fazer, se ela estiver sendo estimulada aí durante um tempo, ela pode chegar até 1 hora, mas não é produtivo. A tendência é ela dispersar, buscar brincadeiras e ficar mais hiperativa ainda, porque ela vai precisar focar durante um tempo, parar no intervalo, se autorregular, aumentar o nível de combustível cerebral para continuar o novo ciclo atencional depois, ok? Então isso é muito importante, tá? E isso, gente, é importante inclusive na rotina da criança. Quando você está montando a rotina do seu filho, se você colocar várias atividades, várias tarefas seguidas que exigem um esforço mental prolongado, que são chatas, monótonas, repetitivas e que não fazem sentido para ela, provavelmente você vai ter problema. Por quê? Porque se ela executa uma atividade desse tipo e ela gasta aquele combustível, né? Aquela energia do cérebro, e você logo após coloca para ela fazer uma outra atividade que também tem uma exigência grande, ela não vai ter combustível cerebral para engajar naquela tarefa. Então a gente sempre tem que fazer um período de intervalo ali, onde essa criança vai fazer a renovação, a reposição desse reservatório cerebral, para depois ela se engajar numa outra tarefa que faça uma exigência dela, ok? Então a gente precisa ter isso em mente, senão a gente vai montar uma rotina linda, maravilhosa no papel, mas que não vai funcionar, tá? Vocês estão entendendo aí? Estão acompanhando? Tô falando muito, né? Mas é importante, gente. Se a gente não entende isso, fica complicado pra gente poder compreender que muitas vezes a criança ela não dá conta de determinadas coisas porque ela não tem repertório, ela não tem combustível cerebral suficiente para aquilo. E a gente precisa não simplesmente usar, então ela não tem condições de fazer e ponto final, esqueceu. Não, a gente sabe disso e a gente vai saber organizar a rotina dela, saber organizar, né, o dia a dia dela, estimulando. Por isso, né, que eu falei do metas. Quem está me acompanhando aí desde mês passado, mês retrasado, que o metas são 5 elementos básicos na rotina do TDAH, que não podem faltar na rotina do TDAH, que ajudam essa criança a repor esse combustível cerebral, que é a meditação, a alimentação, o exercício físico aeróbico, isso aí, sono e o tratamento de doenças, porque se a criança tiver alguma comorbidade ou tiver alguma doença mesmo orgânica roubando a energia dela, não vai adiantar a gente só estimular essa criança, a gente precisa tratar
possíveis doenças que estejam aí aparecendo na criança. Então, são 5 elementos básicos da rotina que a gente insere dentro dessa rotina para ajudar essa criança a repor esse combustível cerebral. E aí ela vai ter energia cerebral suficiente para se engajar nas tarefas que a gente quer que ela se engaje. Obrigada, pessoal. Vamos lá. É porque eu tô falando aqui, pode ser que... Eu sei que isso é muito teórico, e às vezes é um pouco difícil assim, da gente compreender. Mas não se preocupe com nomes. Você, né, mãe que tá aqui, não se preocupe com nomes. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que você entenda como funciona. E as metáforas, né, como a Ana colocou, né, elas são precisas para que a gente entenda como funciona esse cérebro. Se você não entender como funciona o cérebro do seu filho, você vai fazer exigência além da conta. Ou vai fazer exigência aquém da conta. Né? A gente precisa entender como funciona para ajudar essa criança. Tá? E aí, dentro dessas funções executivas, que são várias funções, eu vou trabalhar com vocês durante esse mês de julho 3 funções importantíssimas que têm a ver com o TDAH e que, a partir delas, a gente tem dificuldades em muitas outras questões, tá? A gente vai falar sobre controle inibitório, que é uma das funções executivas. A gente vai falar sobre memória operacional e flexibilidade cognitiva. A gente vai falar dessas 3. Sendo que hoje eu vou dar dicas para você trabalhar o controle inibitório no seu filho. E aí, semana que vem, eu vou explicar sobre memória operacional e depois eu explico sobre flexibilidade cognitiva, tá bom? E aí, o que seria esse controle inibitório, né? É a capacidade que a gente tem de controlar o nosso comportamento quando esse comportamento não está adequado à demanda, tá? E aí, esse controle do comportamento, ele envolve, muitas vezes, inibir a nossa atenção a estímulos que não são relevantes no momento. Tá bom, Tânia? Vai lá, um beijão. Então, assim, dentro do controle inibitório é a gente inibir uma resposta automática, um comportamento automático. Então, se tem uma situação acontecendo, eu tenho que ter a capacidade de inibir o meu comportamento automático. Então, eu não vou agir automaticamente, eu vou parar para pensar antes. Segunda coisa que tem dentro do controle inibitório é a gente ser capaz de suspender uma resposta em andamento, um comportamento em andamento. O que seria isso? Estou fazendo uma coisa aqui, teve uma situação que aconteceu e eu tenho que parar o que eu estou fazendo para começar a fazer outra coisa. Então, suspender um comportamento... Sempre esse horário chega meu marido, os cachorros ficam doidos. É suspender um comportamento que está em andamento. Então, esse suspender um comportamento que está em andamento também faz parte do controle inibitório. Por que isso é importante? Porque nem sempre aquilo que eu estou fazendo agora, eu tenho que terminar aquilo. Às vezes eu tenho que parar no meio do caminho para fazer outra coisa. Exemplo, estou aqui jogando meu videogame. Pensa no seu filho, está jogando videogame, mas está na hora dele se arrumar para ir para a escola. Ou está na hora dele almoçar. O que ele tem que fazer? Inibir o comportamento que ele está executando, que é de jogar, e começar a fazer outra coisa. Então, esse inibir uma resposta, um comportamento que está em andamento, para começar a fazer outra coisa, tem a ver com controle inibitório. E as crianças com TDAH têm muita dificuldade nisso. Se você tem filho, né, tá aqui, mãe de TDAH, você sabe o quanto crianças com TDAH têm dificuldade de parar o que estão fazendo para fazer uma outra coisa que a gente está pedindo, né? Inibir resposta automática, parar e pensar antes de falar, parar e pensar antes de agir. E a terceira, que tem a ver com controle inibitório, que é o controlar as interferências. Então, ó, eu tô aqui falando com vocês, né? A gente tá aqui conversando, eu tô falando com vocês, meu marido chegou, os cachorros começaram a latir. Se eu não controlar essa interferência, eu não vou conseguir falar com vocês. Se eu não inibir a minha atenção a esse estímulo irrelevante nesse momento, eu não vou conseguir
continuar falando com vocês. Por quê? Porque eu vou me perder na minha fala e vou ficar focada no cachorro que tá latindo aqui do meu lado. Entende? Então, controle inibitório tem a ver também eu controlar a minha atenção para não prestar atenção naquilo que é irrelevante no momento que eu tô fazendo alguma coisa. Ok? Então, são 3 grandes habilidades que a gente tem aí dentro desse controle inibitório, tá? Vou só repetir para a gente poder não esquecer. Primeiro, parar um comportamento que eu tô fazendo para fazer outro. Inibir uma resposta automática, que é o pensar antes de agir, pensar antes de falar. E controlar a atenção, controlar a interferência de comportamentos que são irrelevantes, de estímulos que são irrelevantes naquele momento. Oi, Flávia, seja bem-vinda. Tá atrasada, mas chegou. Chegou na hora das dicas. Chegou na hora das dicas. Então, esse controle das interferências também é muito importante, porque se eu não controlo isso, o que acontece? Se eu estou estudando e algum coleguinha está conversando lá atrás e eu não consigo controlar a minha atenção para focar no que eu estou estudando e não prestar atenção no que eles estão conversando, eu não vou conseguir ter atenção na minha tarefa. Eu vou parar de estudar e vou ficar focado lá na conversa dos colegas. Entende? Por isso que muitas vezes as crianças com TDAH não conseguem manter a atenção. Por que elas não conseguem manter a atenção? Porque elas têm dificuldade de controlar, de inibir estímulos que são irrelevantes. E aí não conseguem prestar atenção naquilo que elas têm que prestar atenção. Elas vão prestar atenção naquilo que elas não deveriam estar prestando atenção naquele momento, tá? E aí eu vou dar aqui algumas dicas de algumas atividades, algumas brincadeiras e atividades que a gente pode fazer no dia a dia para estimular esse controle inibitório, tá bom? Lembrando que, gente, a gente vai estimular isso em casa, a gente vai brincar com a criança, ok, mas isso não substitui o tratamento da criança. A gente precisa ter um profissional fazendo esse treino de forma sistemática para que realmente essas habilidades sejam desenvolvidas, tá? Você em casa, você vai estar potencializando os resultados, ajudando aí nesse desenvolvimento de uma forma bem importante, porque a criança vai passar muito mais tempo em casa com você do que no consultório com o psicólogo, tá bom? E uma outra questão também é que essas habilidades, elas estão em dificuldade no TDAH, e para que a gente possa mudar o funcionamento, né, melhorar o funcionamento dessa habilidade, a gente precisa de tempo. Então não é de um dia para o outro, não é brincando 1, 2, 3 vezes que eu vou desenvolver essa habilidade no meu filho. Então isso é um treino realmente, precisa ter constância, frequência, para que a gente comece a observar os primeiros resultados, tá? Mas é de extrema importância. Coisas que eu vou falar para vocês aqui são atividades que eu faço no meu consultório com meus pacientes. Algumas delas, é claro que tem outras, né? Eu tenho alguns protocolos aí com várias sessões que eu faço esse treinamento, mas são algumas que eu acho que vale a pena a gente fazer em casa também, tá bom? Tá chorando aqui. Então vamos lá. Primeira sequência de atividades que eu vou falar para vocês tá dentro das brincadeiras que estimulam a inibição do comportamento. Então a criança tá executando um comportamento e ela tem que parar para ter outro comportamento, ok? Seria essa habilidade que a gente vai desenvolver. E aí, uma mãe já falou aqui sobre essas habilidades, sobre uma dessas brincadeiras, que é a do morto-vivo. Gente, morto-vivo é uma brincadeira que, né, da minha época a gente brincava muito, né? Que é a criança, ela tá fazendo um movimento né, vamos dizer, ela tá em pé, e ela ouve os comandos. Morto, ela tem que abaixar, vivo, ela tem que levantar, né? E esse comando, isso não só controle inibitório ela vai estar trabalhando um monte de outras coisas, mas eu vou focar só no controle inibitório por enquanto. Ela vai ter que controlar o comportamento dela de acordo com o comando que ela ouve. Então ela vai ter que ter um foco atencional no comando,
e ela vai ter que executar o comando de acordo com, executar o movimento de acordo com o comando. Então, se ela tá abaixando e ela ouvir vivo, ela tem que inibir o comportamento de abaixar para levantar. Então, e vice-versa. E essa brincadeira, ela é bastante eficiente na hora de trabalhar esse controle do comportamento associado ao foco atencional da criança, tá? Uma outra forma de brincar de morto-vivo, uma forma mais elaborada um pouquinho de brincar de morto-vivo, é se você associar à brincadeira alguns refinamentos, né? Por exemplo, você pode combinar com a criança que toda vez que você mostrar, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Toda vez que você mostrar um retângulo, ela tem que abaixar. Toda vez que você mostrar um círculo, ela tem que levantar. Então, você não vai estar trabalhando só o comando, né? Morto, vivo, morto, abaixa, vivo, levanta. Você vai estar trabalhando com algumas simbologias, né? Para que ela também trabalhe não só o controle do movimento, mas também trabalhe memória operacional, atenção e várias outras funções executivas, ok? Então, você mostra lá o retângulo e aí ela tem que lembrar, trazer na memória dela que o retângulo é para baixar, morto. E o círculo é para levantar, vivo. Então, você começa a refinar um pouco mais, deixar mais complexa a brincadeira e fazendo com que ela desenvolva também outras habilidades, tá? A gente sempre começa das brincadeiras mais simples, para depois a gente começar a refinar um pouco mais as brincadeiras. Uma outra brincadeira também muito, muito importante, muito interessante para desenvolver a inibição de comportamentos é brincar de estátua. Gostou, né, André? Brincar de estátua, né? O que é brincar de estátua, gente? Acho que todos nós já brincamos quando era criança, né? A criança está se movimentando no espaço e quando alguém diz estátua, ela ouve o comando e ela tem que inibir o comportamento que ela está executando, que é de andar e parar. E aí, conforme a gente vai brincando, a gente pode ir também refinando essa brincadeira, tornando esse movimento de estátua cada vez mais demorado. Então, a gente começa com um pouquinho de tempo e conforme a criança vai desenvolvendo essa capacidade de controlar o comportamento, né, o movimento, você começa a aumentar um pouco mais o tempo até ver quanto tempo ela consegue ficar, tá? Então, também é uma brincadeira muito interessante. Outra brincadeira também é o siga o mestre. Siga o mestre é a criança tem que executar o comando que o mestre mandar. Então, se o mestre mandar pular, a criança tem que pular. Se o mestre mandar abaixar, a criança tem que abaixar. Então, ela vai controlar o seu comportamento, o seu movimento a partir de um comando que o mestre vai dar. E aí, você também pode fazer várias gradações. Começa com um comando, depois você pode passar para 2. Então, você pode falar primeiro para ela, né? Pula, a criança pula. Pula de um pé só. Bate palma. Depois você pode começar com 2. Pula e bate palma. Pula, bate palma e dá uma voltinha, dá uma rodadinha. Você vai aumentando o número de comandos para que ela também aumente a capacidade de atenção, de memória, né, de manter aquela informação na memória e de controle do comportamento, tá? Executar um comportamento de acordo com o comando. Você vai refinando isso aos poucos, tá? Outra brincadeira também que pode ser feita, que é o amarrado em você. O amarrado em você é você pegar 2 crianças, né? E você pode amarrar as mãos delas, a mão de uma com a mão da outra, ou os pés, e aí vai depender da criança, vai depender da idade da criança, né? Porque se amarrar os pés, ela pode cair. Mas fica um pé livre e o outro pé fica amarrado no pé da outra criança. E aí, os movimentos eles vão ter que ser coordenados. Não pode uma criança querer fazer uma coisa e a outra querer fazer outra, que elas não vão conseguir. Elas vão ter que coordenar o movimento, elas vão ter que dar passadas juntas, andar de uma forma coordenada. Então, ela vai ter que adequar o seu comportamento, o seu movimento, ao comportamento e movimento da outra criança, tá? Para ela poder inibir os seus impulsos e poder coordenar e fazer o movimento junto para ela conseguir andar, para ela conseguir fazer as coisas, tá bom? Uma outra brincadeira simples e que é muito, muito comum nessa época aí de festa junina, né? Que é a dança da cadeira, que a criança tá correndo em volta da cadeira
E através de um comando, que pode ser tirar a música, tirar a música ou um comando verbal, né? Senta. A criança ela vai ter que inibir o comportamento de correr e sentar. Então, gente, pode parecer isso bobagem, né? Porque a gente já brincou muito disso, né? Eu, pelo menos, já brinquei muito de brincadeira da cadeira. Mas é um treino de controle inibitório muito bom. Porque a gente tá ali, a criança tá no auge da corrida, né? Correndo, ela tá com movimento ali, tá com o corpo dela todo em movimento, e de repente ela tem que frear esse movimento e sentar, né? Para não perder o lugar. Então, ela envolve muitas habilidades, e o controle inibitório está sendo trabalhado de uma forma muito legal, muito divertida. Outra brincadeira, a música, você pode trabalhar, a música parou, a criança tem que fazer determinada coisa. Então, por exemplo, você bota uma música, a música tá tocando, a criança tá ali, né, andando, tá dançando, e aí você combina com ela, ó, quando a música parar, você tem que pular no pé só. Quando a música parar, você tem que correr e fazer determinada coisa. Você pode combinar com ela o que você quiser, né? Encher uma bexiga, né? Encher uma bola de gás, uma bexiga, né? Você pode combinar. E aí a criança ela vai ter que prestar atenção na música, tá lá no movimento e de repente a música para e ela tem que executar aquilo que foi combinado. Então ela corre, tem que pegar a bexiga e encher. Então, ela vai deixar de executar o movimento que ela estava fazendo para fazer um outro movimento. Outra brincadeira, batata quente, né? Então, a batata quente, você vai passando a batata de mão em mão, né? O objeto de mão em mão, e de repente você fala parou ou tira a música, e aonde tiver a batata na mão de quem tiver, ela não pode passar para o outro. Porque a tendência da gente é fazer o quê? A gente está com a batata quente na mão. Quando a música para, a gente faz esse movimento automático, né? De entregar a batata para outra pessoa. Só que a gente não pode, a gente tem que inibir o comportamento e segurar, porque a música parou. Então também é uma forma da gente trabalhar isso. Outra brincadeira é pega-pega em circuito. O que é o pega-pega em circuito, gente? Você vai fazer um circuito no chão com linhas. Vai desenhar ali no chão ou vai colar uma fita, enfim, vai desenhar um circuito no chão e as crianças vão brincar ali de pega-pega, só que elas só não podem sair de cima da linha. O máximo que elas podem fazer é colocar um pé fora da linha, mas sempre um dos pés tem que estar sobre a linha. Então ela vai ter sempre que conter o comportamento dela, o movimento dela, para não sair de cima daquela linha, daquele circuito que você montou no chão, ok? E uma outra brincadeira é a brincadeira do bate-certo. Essa brincadeira do bate-certo você pode fazer em casa, né? Por exemplo, você pode pegar várias figuras de animais, em duas, né? Duas de cada, duas figuras de cachorro, duas figuras de gato, de galinha, enfim, duas de cada. E aí você vai trabalhar com ela o seguinte, olha, vai ficar as figuras espalhadas, virada para cima na mesa, e a outra vai ficar virada para baixo no montinho, e você vai virando a figura. E a criança, quando você vira a figura, ela tem que bater a mão na figura igual, tá? E isso, gente, é tão interessante porque a gente tem que conter movimento também. Existe um brinquedo chamado tapa-certo, que vem com essas mãozinhas aqui, ó, com essa ventosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, ela vem com... Essa aqui, o meu dos personagens de contos de fada. Então, ela tem aqui... Essa daqui fica na mesa, virada pra cima. E essa daqui fica virada pra baixo, no montinho. Quando eu viro a figura, eu olho a figura e eu tenho que bater na figura igual. Eu não posso bater em outra e eu não posso bater depois que outra criança bate. Então, eu posso fazer tanto com a minha mão... quanto eu posso fazer com a mãozinha, caso eu tenha o jogo, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer é não ter as duplinhas, ter só as figuras, e você combina o seguinte, olha, eu vou virar as figuras e quando aparecer o porquinho, quem bater no porquinho primeiro ganha. E aí eu vou virando, ó. Viro o cabrito, viro o outro cabrito, viro... Deixa eu ver. Viro a Cinderela... Quando eu viro o porquinho,
todo mundo tem que bater e quem bater primeiro ganha. Então, o que eu tô fazendo com a criança? Eu tô inibindo o comportamento dela de querer bater em todas as figuras, né? E só trabalhando com ela o comportamento adequado, que é bater na figura, só na figura que foi combinada antes. Ok? Até aí tudo bem? Eu já vou encerrar aqui, mas eu quero só dar mais uma dica para vocês. Eu queria que vocês dessem um okzinho para ver se tá tudo bem. Eu sei que eu falei rápido, né? Mas são brincadeiras que a gente já conhece, que a gente já tá acostumada a fazer. Oi, Rose, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Pra gente encerrar, eu vou mostrar pra vocês mais 2 atividades aqui, só pra gente poder encerrar aqui nessas dicas, tá? Claro que nas próximas semanas, as dicas que eu vou dar nas próximas semanas também vão ajudar no controle inibitório. Vocês estão vendo que as dicas que eu dei para vocês, elas trabalham o controle do movimento, né, comportamento, mas elas também trabalham outras habilidades, outras funções. Mas, enfim, a gente vai continuar dando outras dicas nas próximas semanas, tá bom? Então, a gente falou sobre controlar um comportamento que está em execução, agora a gente vai falar em controlar comportamentos automáticos. Existe uma brincadeira que é assim, dá um texto para a criança ler, né, uma frase, um texto, e a criança, quando ela for ler, ela não pode falar determinada palavra. Então, vamos dizer que eu dei a historinha dos 3 porquinhos para ela ler, e aí eu falo para ela, olha, toda vez que aparecer a palavra porquinho, você não pode falar a palavra porquinho. E aí a criança vai ler, era uma vez, os 3, e aí ela não fala a palavra porquinho, porquinhos, né? E aí ela continua lendo, mas ela tem que, toda vez que aparecer a palavra, ela tem que inibir o comportamento automático de falar aquela palavra. Isso é uma brincadeira também que a gente pode fazer. Uma outra é com música. Não sei se vocês conhecem a música que a gente canta muito assim. O meu chapéu tem 3 pontas. Não vou nem cantar, né, gente? Porque eu não sei cantar, não. Mas a música fala, né? O meu chapéu tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. E aí a gente vai cantando a música, e cada vez que a gente canta, a gente tem que suprimir uma palavra da música. Então a gente começa com o chapéu, né? Então o meu tem 3 pontas o meu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu. Então a gente não fala a palavra chapéu. Depois a gente passa para outra. Então o meu tem 3, aí a gente não fala pontas. Então a gente vai falando para a criança um comando e ela vai executando, porque automaticamente a gente quer cantar a música toda, né? A gente quase que fala a palavra, a gente tem que inibir a resposta automática. E essa é uma brincadeira muito legal para as crianças fazerem, né? Cantar a música e não poder falar determinada palavra da música. E a música, ela vem tão automática na nossa cabeça que para a gente controlar a nossa fala é difícil. É difícil. Então, isso é uma atividade bem legal para se fazer com as crianças, até para ela desenvolver essa capacidade de controlar o impulso da fala automática, tá bom? E uma outra para a gente poder encerrar aqui, que é ensinar para a criança, principalmente crianças maiorzinhas, tá? Os pequenininhos a gente não consegue fazer muito isso não, mas os maiorzinhos a gente já consegue, que é ensinar a criança a falar com ela mesma, que a gente chama de fala interna. Então, a gente vai ensinar a criança a usar a fala interna antes das atividades. Então, ela vai parar, pensar e ela vai falar para ela mesma. Ela pode falar em voz alta, né, para ela mesma, ou ela pode só falar no pensamento dela. Então, ela vai falar para ela mesma o que ela tem que fazer, né? Então, por exemplo, se ela tem que seguir uma instrução, tem que fazer determinada coisa, que tem um passo a passo. Então, a gente vai falar para ela, olha, quando você for executar, você fala para você mesmo aquilo que você tem que fazer. E isso ajuda na hora da execução. E aí a criança, então, vai falar, eu tenho que fazer isso agora, eu faço aquilo. Ela pode falar isso numa vozinha que ela escute, ou ela pode falar nos próprios pensamentos. E associado a isso, a gente pode usar uma técnica, que eu até já expliquei aqui no meu Instagram, que é a técnica dos 2 segundos. Vocês conhecem?
a técnica dos 2 segundos? É uma técnica que a gente usa quando a gente vai aprender a dirigir, que é para trabalhar com direção defensiva, né? A técnica dos 2 segundos diz o seguinte, que um carro não pode ficar agarrado na traseira do carro da frente. Ele tem que dar uma distância de pelo menos 2 segundos do carro da frente para que, caso haja alguma situação, o carro de trás consiga frear a tempo de não bater. Então, a técnica dos 2 segundos a gente pode ensinar para a criança também. Então, ela faz assim, olha, toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, siga essa instrução. Pare 2 segundos, ela pode até fazer uma respiração, pare 2 segundos e pare e pense, né? Durante 2 segundos e fale para você mesma aquilo que você tem que fazer. Tenha essa fala interna, né? Para que ela possa pensar antes de agir, pensar antes de falar e possa controlar melhor os seus comportamentos. Aqui no meu Instagram eu não vou explicar aqui porque eu expliquei isso acho que semana passada, se eu não me engano. Mas aqui no Instagram tem um post meu falando sobre a técnica da tartaruga. Também é uma técnica interessante para você ensinar para a criança. A técnica da tartaruga é a criança entender que, diante de uma situação, ela não precisa agir automaticamente. Ela pode entrar no casco, respirar, se acalmar, pensar primeiro, depois ela sai do casco e aí sim ela vai agir. Tá bom? Então é uma outra técnica também para a gente usar e ensinar a criança. E só para a gente fechar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês uma brincadeira também, olha. Você coloca várias figuras e você pede para a criança falar somente o nome das coisas que não são comida. Ou falar o nome das coisas que são comida. Porque aí ela vai ter que inibir a fala dela dos outros objetos. Ela só vai falar aquilo que você deu comando para ela. Então, ela só vai falar o nome do objeto que não é comida. Então, ela vai falar pente, ela vai falar dado, mas o que é comida ela não vai falar. Também é uma atividade que a gente pode fazer. Essa outra aqui, as palavras elas estão escritas em cores diferentes. Qual é a nossa tendência automática? Ler a palavra. Só que o comando que a gente vai dar para a criança é que ela não vai ler a palavra, ela vai ler a cor. Então, ao invés de ela ler amanhã, sino, laranja, ela vai ler verde, vermelho, laranja, azul, azul, laranja, verde, preto. Entende? Então, a gente vai trabalhar com ela a inibição do comportamento automático e a execução de um outro comportamento. E o último, também é uma brincadeira que a gente pode fazer. Ó, aqui está escrito certo e errado, certo e errado, certo e errado. O que a gente vai dar de comando para a criança? Toda vez que tiver escrito certo, ela vai ler errado. E toda vez que tiver escrito errado, ela vai ler certo. Então, quando ela for ler errado, certo, errado... Ó, já até me enrolei, ó. Camelo é camelo. Tá vendo como é automático a gente lê? Então, ó, errado, certo, camelo. Certo, errado, errado, certo. Errado, certo, errante... Cebola, certo, errado, 5, certo. Então, ela vai ler as palavras controlando o impulso de ler automaticamente a palavra e ela vai ler da forma como a gente orientou e deu a instrução. Gostou, Elisa, dessa brincadeira? Eu li errado. Mas gente, a gente faz isso, imagina. Eu tô aqui, eu já fiz essa brincadeira várias vezes, né? E eu já errei. Imagina a criança que tem dificuldade de controlar o impulso, né? Então, assim, você pode fazer isso com várias palavras. Você pega esse modelo aí, você cria várias palavras. No meio, você bota outras palavras parecidas. Para a criança, na hora que ela for ler, ela tem que ler realmente. Porque se ela for na adivinhação, ela vai errar. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que no dia a dia, a gente pode estimular a criança. E a gente não só pode, como deve estimular a criança, né? Aproveitar agora esse período de férias para estimular a criança
nessas habilidades. Claro que isso não substitui o tratamento, porque TDAH é um transtorno, então ela vai ter muito mais dificuldade de desenvolver essas habilidades do que uma criança que não tem TDAH. Mas em casa a gente potencializa esse resultado. E isso é essencial. No treinamento de pais, o que eu faço? Eu ensino os pais a fazer esse treinamento em casa. Eu faço no meu consultório, mas eu ensino os pais a fazer esse treinamento em casa. Por quê? Porque em casa você vai ajudar a potencializar os resultados do tratamento lá no consultório. Entendeu? Então, esse é um dos treinamentos. A gente está falando de vários. Então, mês passado a gente falou de treinamento de comportamento, treinamento das emoções. Agora a gente está falando de funções executivas. Então, são várias coisas que a gente vai trabalhando com a criança, treinando para que ela possa, aos poucos, ir desenvolvendo essas habilidades e melhorando o comportamento dela. Então, aqueles comportamentos do dia a dia, que a criança... que você tá ali, né, muitas vezes te irrita, te cansa no dia a dia, ele provavelmente só vai melhorar quando ela desenvolver algumas habilidades. Isso é essencial para ela, para que ela tenha condições de mudar o seu comportamento. E aí, gente, a melhor forma, né, dentro de todas essas brincadeiras que eu dei de dica, todas essas atividades, a melhor forma de a gente garantir que a gente vai estimular essa criança no seu desenvolvimento é organizando uma rotina que vai ter dentro dessa rotina momentos que vão estimular de uma forma espontânea essas habilidades, ok? Então, quando a gente organiza a rotina da criança, a gente coloca os elementos que são essenciais para a produção de mais combustível cerebral. A gente organiza o sono dessa criança, a alimentação, enfim, insere atividade física. A gente vai acrescentar ali momentos, né, de brincadeira. A gente vai colocar tudo ali dentro da rotina que vai contribuir para esse desenvolvimento. A rotina não é só para a criança obedecer e nem só para a criança seguir aquela tarefa e executar a tarefa. A rotina ela tem o objetivo principal de promover o desenvolvimento. E quando a gente organiza uma rotina que tem todos esses elementos, a gente acaba garantindo ali que diariamente ela vai ter momentos para desenvolver essas habilidades, ok? Gostaram das dicas? Sim ou não? Só quero ver vocês brincando aí com as crianças. E aí, quem fizer essas brincadeiras, né, com o filho, bota aqui no Instagram, me marca para eu ver como é que vocês estão fazendo. Vou ficar feliz em ver vocês aí com o filho de vocês. Lembrando, gente, não basta só você pegar um dia e brincar com seu filho. Isso é um treino. Para a criança é uma brincadeira, mas para a gente que é adulto é um treino. A gente está treinando uma habilidade. E treinar a habilidade exige frequência e constância. Não é brincar hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês. Não. Tem que ter uma frequência, né? E uma constância nesses estímulos para que a criança consiga desenvolver. Porque ela tem esse transtorno gera essa dificuldade e a gente vai trabalhar remando contra a maré. Então não é uma tarefa simples, não é uma tarefa que vai ter um resultado rápido, mas é uma tarefa possível e necessária de ser feita, tá bom? Obrigada, meninas. Olha, obrigada por mais uma vez estar aqui. A gente vai encerrar porque já passou muito tempo. Eu sempre acho que vai ser menos tempo, mas sempre demora. Mas semana que vem nós estaremos aqui no nosso Papo de Mãe TDAH às 18 horas, quarta-feira. E nós vamos trazer aqui orientações e também várias dicas para você trabalhar com a memória de trabalho, memória operacional do seu filho. Eu vou te explicar o que é isso, o que é essa habilidade influencia no comportamento do seu filho e como você pode ajudar seu filho a melhorar essa habilidade aí na sua casa, tá bom? Um beijo para todas, a gente se vê quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal!